É impressionante, todo santo dia eu recebo a mesma pergunta lá no Instagram. Dá tempo de passar na OBMAP começando a estudar hoje? E eu respondo sempre a mesma coisa. É claro que dá tempo de estudar, só não sei se dá tempo de passar. Então hoje, nesse vídeo, pela primeira vez, eu resolvi fazer os cálculos e descobrir se realmente dá tempo de estudar e passar na OBMAP começando hoje. E vamos falar de OBMAP primeira fase, tá? Então vamos supor que estão faltando exatamente 30 dias para a prova da OBMAP primeira fase. Como é que funciona a prova da primeira fase? São 20 questões, não é isso? 20 questões. Exatamente 20 questões. Só que a OBMAP repete as questões, assim, repete o padrão das questões todos os anos. Então, assim, sempre vai ter aquela questão de geometria cobrando um pouquinho de ângulos, de perímetro, de área. Sempre vai ter uma questão de porcentagem, sempre vai ter uma questão de combinatória. Então, existem aqueles modelos que sempre se repetem e aqui e acolá aparece uma coisa nova. Vamos imaginar aqui mais ou menos, depois de ter feito várias questões, várias provas da OBMAP, eu acho que deve existir mais ou menos uns 70 modelos de questões que mais se repetem sempre. 70 modelinhos, 70 estilos de questões. Então, vamos pegar então que existem, dessas 20 questões, na verdade, existem 70 modelos que vão sempre se repetir. Então, se você dominar esses 70 modelos de questões, você vai conseguir acertar aí boa parte das questões, assim, mais de 70, 80% das questões. Então, tem mais ou menos uns 70 modelos de questões. Só que para você aprender um estilo de questão, você tem que responder ela mais ou menos umas 7 vezes questões parecidas, porque aquele mesmo modelo de questão pode ser cobrado de várias formas. Então, você vai ter que fazer vezes 7 vezes, porque cada questão você vai ter que fazer repetir 7 vezes em momentos diferentes. Por exemplo, respondi hoje aqui uma questão de porcentagem envolvendo áreas também, áreas de porcentagem de áreas. Daqui umas 3, 4 dias cai outra questão em outra prova que eu tô fazendo e eu consigo fazer ela de novo. Então você vai fazendo mais ou menos umas 7 vezes, às vezes menos, às vezes mais, você dominou aquele estilo de questão. Então você faz 70 vezes 7. Droga. Você faz 70 vezes 7, a gente vai ter exatamente 490 questões aqui para fazer e dominar esse tipo de questão, tá? Então, considerando que você vai fazer aí mais ou menos umas 10 questões por dia, você demoraria aqui 49 dias. 49 dias para responder todas essas 490 questões e respondendo do jeito certo, tá? Aprendendo com cada questão, errando, vendo por que errou, estudando, assim, 49 dias. Então, para aprender todas essas 490 em 30 dias, você teria que fazer um pouquinho mais, né? Então a gente só precisa dividir 490 por 30, deve dar aí umas 12, 13 questões por dia, mais ou menos, para você chegar aqui nessa quantidade. Só que ainda tem outros fatores que a gente não levou em consideração, tá? Porque a prova da primeira fase não exige que você acerte 18 questões das 20, acertar 17, 19. Isso é só em alguns colégios bem raros que a galera realmente estuda. Por quê? Para você passar para a segunda fase, vamos até escrever aqui de vermelho. Para você passar para a segunda fase, você vai ter que fazer... eu quero ir para a segunda fase. Você vai ter que fazer exatamente uma pontuação que você fique entre os 5% melhores, entre os 5% melhores da sua escola. Então você não vai competir com o Brasil inteiro. Não, você vai competir simplesmente com a galera da sua escola. E a maioria das escolas, a maioria esmagadora, a galera não estuda. Então tem escola que, por exemplo, se você acertar umas 8 questões, você tá dentro. Tem escola que se você acertar 6 questões das 20, você tá dentro. Agora tem escola que você precisa acertar 17 questões. Tem escola que você precisa acertar 19 questões. Colégio militar, tá? Colégio militar lá de Porto Alegre, de Brasília. A galera estuda muito nesses colégios. Então, assim, a nota de corte é 19, por aí. Geralmente, a galera que passa pra segunda fase já ganha medalha. Medalha de prata, medalha de ouro, porque realmente os caras são muito bons. Então, vai depender da sua escola. Será que sua escola é uma escola dessa aqui ou é uma escola dessa aqui? Faz toda a diferença. E aí, estudando essa quantidade de questões aqui, você vai conseguir acertar mais ou menos aí, brincando, um número maior ou igual a 16 questões da sua prova, 16 das 20. Então, 16 das 20 você vai conseguir acertar com muita tranquilidade, tá? Isso aí dá mais ou menos 80% da sua prova. Você vai conseguir acertar aprendendo bem essas 490 questões. Só que considerando que você, na maioria das vezes, vamos botar a média de 10 questões, você passa praticamente em qualquer escola 10 questões, quantas você precisaria fazer? Mais ou menos aqui, 10, 8, mais ou menos metade. Mais ou menos, vamos supor aqui que você quisesse fazer, pelo menos 8 questões, só para facilitar o cálculo aqui. Mais ou menos metade dessas questões aqui. Metade de 490 vai dar aí 245? Então, com 245 questões, na verdade até um pouquinho menos, tá? Até um pouquinho menos, vamos botar aqui. 245 se fosse linear. 245 questões, seria metade disso aqui, você faria 8, né? Só que no começo, você estudando um pouquinho, sua pontuação melhora muito. Então, na verdade, bem antes dessas 245, vou chutar assim em torno de umas 150 questões. Isso aqui seria se fosse fazer o cálculo certinho, proporcional. Mas, na verdade, fazendo bem menos, umas 150 questões, você já consegue chegar fácil nessa quantidade de acertos, tá? Muita gente, sem nem estudar, já consegue chegar nessa quantidade de acertos aqui. Então, assim, umas 150 questões, você já chega em 8, 9, 10 acertos das 10 muito tranquilamente. Então, tá aqui. 150 questões. Se você fizer 5 por dia durante 30 dias,
Pronto, 5 por dia. Isso aqui quer dizer o quê? 5 questões durante 30 dias. Isso significa que nesses 30 dias de estudo, se você fizer 5 questões por dia, você passa. Se sua escola for entre 8, 9 e 10 a 6, você vai passar, tá? 5 questões por dia, fazendo do jeito certo, fazendo bem feito. Então é o quê? É uma missão por dia daquelas que a gente postou pra vocês baixarem lá no Instagram. Uma missão por dia, uma missão. Se você fizer uma missão por dia, que cada missão tem 5 questões, você vai conseguir tirar mais ou menos essa nota aqui de 8 a 10 e você passa em 30 dias. Pronto, é isso que você precisava saber? É isso. Se por acaso sua escola for desse naipe aqui, ó, 16 questões pra frente, aí sua meta já é mais ou menos 490. Então você vai ter que fazer mais de 10 questões por dia, tá? Mais de 10 questões por dia. Isso se você tá começando cru. Se você já tem uma base muito boa, pode ser que diminua um pouco. Então isso aqui é pra você ter uma noção. Ah, minha escola é mais tranquila? 5 questões por dia. Minha escola é mais pesada, minha base ainda tá fraca? 10, 15 questões todo santo dia, tá bom? Então é isso. Dá pra passar? Depende. Depende desse monte de fatores aqui. Mas eu tenho certeza que se você parar de ficar preocupado se dá pra passar ou não e simplesmente ir pra cima e fazer, dá o seu melhor, entendeu? Vai pra cima, faz o máximo de questões que você conseguir por dia, tira dúvida com seu professor, erra, aprende. Pode ter certeza que você não vai estar perdendo o seu tempo, tá? Independente se você passar ou não esse ano, se você continuar estudando, continuar insistindo, ano que vem você vai passar. É só uma questão de tempo, tá? O cara que conseguiu hoje acertar 19 questões, 3, 4 anos atrás, ele não sabia de nada que ele precisava aprender para chegar nessa pontuação. Então todos nós começamos aqui no nível muito fraquinho e a gente consegue evoluir, tá? Não fique achando que isso aqui é um valor inalcançável, não. Que é simplesmente uma pessoa que passou mais tempo estudando do que você. Não tem nada de especial. Absolutamente nada. Pode ter certeza que você consegue chegar em uma pontuação igual essa daqui ou até muito melhor. Gente que consegue fechar a prova e depois chega na segunda fase, deita e rola e aí pega sua medalha de ouro, de prata, de bronze com muita tranquilidade, tá? Então espero que você tenha gostado desse vídeo e bora estudar.